estar falando, né, sobre esse diagrama que a gente trouxe como exemplo, certo? O diagrama unifilar, esse industrial. E aí o que é que a gente falou sobre o para-raio, certo? Que seria o dispositivo 1, certo? A gente teria o para-raio de válvula de 12 kV. O 2, que a gente teria a chave fuzil indicadora de sobretensão de 100 A, 15 kV. E aí, dando continuidade, o dispositivo 3, ele é chamado de, essa representação do dispositivo 3, ele começa aí e termina lá no outro bloco, porque ele é como se fizesse uma ligação nesses dois blocos, certo? É a MUFA terminal 100 A, 15 kV, ou seja, ela é um dispositivo, é como se fosse um dispositivo de proteção, certo? De isolação, que fizer essa ligação desses condutores, certo? Mais uma vez aqui a gente tem o nome do dispositivo, sua especificação, certo? Para atuação 100 A, 15 kV, certo? 100 A é a corrente que ele suporta, certo? kV é a tensão. O dispositivo 4, certo? Essa representação, a gente tem cabo isolado de PVC para 15 kV, com seção de 25 mm². Parece grande as seções, só que isso aí varia em função do grau de proteção também, certo? Então, 25 mm², essa representação aqui da nomenclatura 4, certo? Mais uma vez, especificação, nome, a bitola do condutor, certo? Como exige os requisitos mínimos, certo? Dando continuidade, a gente tem aqui, dá para a gente ver no outro bloco, como eu falei, a gente tem o 3 ainda, que é a MUFLA, certo? Como que a gente comentou. E aí a gente tem o dispositivo 5, que é o transformador de corrente para medição, certo? Aqui a gente tem kW, kWh, kVA, certo? Então o dispositivo 5 ele é um transformador de corrente para medição. Ele faz essa transformação para que ele possibilite a medição da energia, certo? E a classe dele é 15 kV. Então é importante mais uma vez ter essa informação, porque caso eu precise trocar ou fazer alguma alteração, eu sei qual é o tipo que eu estou utilizando, sem ser necessário eu ir lá na instalação e conferir, certo? O dispositivo 6 também, certo? Ele também é um transformador, só que esse agora é um transformador de potencial, certo? Ele é um transformador de potencial para medição, então ele também é de classe 15 kV, 13.800 volts e 115, ou seja, ele faz essa transformação, 13.800, 115, certo? E também até 15 kV, certo? Então, a gente vai vendo aí que todo o diagrama vai vindo com suas representações, com suas nomenclaturas e aí com suas especificações. Cada nomenclatura, o que é, qual o tipo, especificação, certo? Essa riqueza de detalhes é muito importante nesse diagrama, certo? O dispositivo 7, a gente tem aqui, certo? Que ele é chamado bucha de passagem externa ou versa interna de 100 A, 15 kV. Também é um dispositivo que permite estar passando todos esses condutores também, certo? Essa bucha de passagem, ela faz parte desse bloco também da parte de medição. E aí, especificação dele também, certo? Aqui a gente tem, dando continuidade, a gente tem o dispositivo 8, que seria a chave seccionadora tripolar 100 A, 15 kW. A gente já comentou dessa chave seccionadora, a gente chegou a comentar no monopolar, essa aqui é uma tripolar, certo? A especificação dela é 100 A, 15 kW, certo? Então, a chave seccionadora nos postes, nos transformadores, a gente tem isso, certo? Que ela possibilita abrir subestações, a gente também tem diversas outras aplicações. Ela possibilita abrir para fazer o seccionamento, no caso de manutenção, certo? O que for necessário. Então, a chave seccionadora está aí representada pelo dispositivo 8, certo? Ao 9 também a gente tem aqui um relé secundário, certo? De sobrecorrente, de fase e de neutro. Corrente nominal de 20 A. Ou seja, tem a representação do relé, tem dizendo qual é a corrente nominal dele, certo? Um ajuste que é 16 a 20 mA, ele pode 16 a 20 A, ele tem esse ajuste que você pode ajustar em qualquer um. Só que para este caso específico, para esse diagrama, ele está ajustado em 18 A. Informação extremamente importante, porque ele está ajustado em 18 A. Então, quando fizer a execução do serviço seguindo o diagrama unifilar, memorial de cálculo, certo? Memorial descritivo,
e caso você precise fazer alguma alteração, você tem certeza qual era o ajuste que seu relé estava, você sabe qual é a faixa de operação dele, qual é a faixa de ajuste, certo? Então, informação extremamente importante a respeito dos relés, certo? Mais uma vez está aí os relés aí. Aqui a gente tem o dispositivo 10, certo? Que está no disjuntor que é representado por esse retângulo maior. Aqui ele é um disjuntor tripolar, pequeno, de volume óleo, certo? Corrente nominal de 400 A, 15 kV. Então, mais uma vez, especificação, sempre está vindo tensão, corrente, certo? Comando manual, capacidade de ruptura simétrica de 250 MVA. Ou seja, no caso de uma falta simétrica, existem diversos tipos de falta. A gente não vai estar entrando nesse detalhe, mas simétrica, certo? Então, ele para esse tipo de falta, ela tem capacidade de suportar a falta até de 250 MVA. MVA também é potência, certo? No nosso dia a gente está acostumado mais a falar em watts, mas MVA é potência também, certo? A gente chama potência aparente. Então, mas para nosso cálculo aqui, MVA e o watts, a gente considera tudo adicionalmente como potência, não vamos se preocupar nesses outros detalhes da diferença entre um e outro, pelo menos por hora, certo? Então a gente tem também a questão do dispositivo 11. O que seria o dispositivo 11? Seria um transformador de potência de 300 kVA, 13.800 ou 13.200, 12.600 para 380 ou 220, ligação do triângulo estrela, ou seja, ele tem especificação do meu transformador, certo? Se ele é transformador de potência, se ele é de 300 kVA, eu tenho a ligação que ele pode receber, certo? 3.200, 2.600, e aí ele pode me entregar 380 ou 220. E uma informação bastante importante também, o método como ele é ligado, porque existem diversas formas de se ligar o transformador, certo? Tem que ele está na ligação triângulo-estrela, certo? Então isso é importante também, porque você fazendo a ligação triângulo-estrela, triângulo, fica mais fácil você alimentar um carro ou não. Outras exigem um determinado tipo de ligação. Então está no diagrama unifilar, certo? Vem a especificação. E aí, caso você necessite, caso tenha alguma dúvida, pegou o diagrama unifilar, o projeto foi executado conforme o diagrama unifilar, então você tem toda a informação sem precisar estar indo buscar ou estar indo pesquisar, porque não teria nem lógica você ficar descobrindo como é que está a ligação do circuito para você chegar à conclusão de quantos condutores tem na área, quais são os condutores, quais são os dispositivos, certo? Justamente para isso que a gente tem o diagrama unifilar, certo? Então, dando continuidade, a gente tem aqui o dispositivo, o 12, certo? Que ele também está representando aqui um cabo isolado de 750 volts, seção de 400 mm² e PVC, ou seja, a tensão parece não ser tão grande assim para uma dimensão do fio, mas isso aqui mais uma vez varia em função do grau de isolação, certo? E aí vem a especificação também, que é de PVC. Então, cabo isolado para 750 volts de PVC. Então, caso se construa uma subestação em particular, bota um gerador e tudo mais, e vá mudar essa alimentação, certo? Então, olhando o diagrama no final, vai saber se o cabo que está sendo utilizado vai suportar ou não. Então, no outro bloco a gente tem aqui o seguinte, os outros, quase finalizando aqui agora, a gente tem mais alguns componentes, certo? Que aí a gente tem falando do dispositivo 13. O dispositivo 13 é um disjuntor termomagnético, a gente comentou já diversas vezes sobre disjuntor, sobre esses outros dispositivos de proteção, e a gente falou que teria diversos tipos de dispositivos, certo? Então esse é um disjuntor termomagnético, 600 volts, 500 A, certo? Que tem a capacidade de ruptura de 20 kA, ou seja, ele suporta até 20 kA, ou seja, 20.000 A, certo? Com um relé térmico, com taxa de ajuste de 420 a 500 A, ele trabalha com relé térmico. Esse relé tem uma faixa de ajuste, isso é importante também, porque caso você precise mudar a faixa de ajuste desse relé para trabalhar junto com esse disjuntor, você pode mudar. E aqui já vem dizendo também qual é a faixa de ajuste que ele está trabalhando. Ele está trabalhando na faixa de ajuste de 460 A. Então você, dentro da faixa de ajuste de 420 a 500, ele já foi especificado para trabalhar em 460. Sempre lembrando que essas definições, essas decisões já passaram tudo por cálculos detalhados, por normas detalhadas, para se chegar à conclusão de qual dispositivo usar, de qual o nível de proteção usar, certo? De qual ajuste fazer. Então já tem cálculos detalhados para que
chega-se à conclusão que o nível de ajuste do relé de 460 amperes, trabalhando com esse disjuntor termomagnético, é o ideal para esta instalação, certo? Então, só enfatizando mais uma vez, a simples representação aqui do dispositivo 13, certo? Que é só essa aí, como se fosse esse fio feito uma curva, certo? Então, só essa representação, qual a quantidade de informação que ele trouxe aí? O disjuntor, a extensão dele, a corrente, certo? A capacidade de ruptura e também o ajuste do relé, certo? A gente, dando continuidade, a gente tem aqui o dispositivo 14, essa nomenclatura para um tipo de fusível, certo? Esse tipo de fusível que é chamado NH, certo? 160. Isso aqui é o tipo dele. Existem diversos tipos de fusível também, diversos métodos de funcionamento, diversas capacidades. Esse aqui é um NH de 160 A. No dispositivo 15, a gente tem o mesmo fusível de NH, certo? Só que agora ele é apenas de 100 A. Então, extremamente importante também, porque se você colocasse os dois de 100 A, não iria obedecer o que falava o diagrama unifilar, certo? Porque com certeza cálculos foram feitos para se definir que o 15 seria de 160 A, que o 15 seria de 100 A e o 14 de 160, certo? Então é um tipo de fusível específico também, não vamos entrar mais ou menos no detalhe de funcionamento dele, porque foi escolhido esse tipo de fusível, certo? Não cabe a nós aqui agora estar analisando isto. O dispositivo 16, com esse quadradozinho com A, que é um perímetro de ferro móvel, tipo painel, de escala de 0 a 200 A. Ou seja, um perímetro que serve para estar medindo essa corrente que vai passando lá. Então, ele mede de 0 a 200 A, certo? A gente tem também aqui no dispositivo 17, certo? Que é a chave, uma chave para comutar para um perímetro. Ou seja, se eu fechar essa chave que eu comuto, dá para fazer essa medição de corrente ou não, certo? Essa chave. A gente tem aqui o dispositivo 18, que o dispositivo 18 é um conjunto de fusível, certo? É um conjunto de fusível de A e Z, é outro tipo de fusível também utilizado. Cada um tem suas especificações, cada um tem suas características, certo? Cada um tem suas aplicações. Esse aqui foi feito os levantamentos das informações para ver qual dispositivo traria a segurança necessária. Então, utilizou-se esse tipo aí, certo? De A a Z. A lâmpada de sinalização vermelha, a gente chegou a comentar também a respeito de lâmpada, certo? Aqui ela é representada no 19. A gente viu esse símbolo de sinalização de lâmpada quando a gente estava falando lá no diagrama funcional, certo? Que a gente estava trabalhando com o interruptor da lâmpada. E aqui a gente tem o dispositivo 20, comutador para voltímetro, ou seja, uma chave também, que quando acionada ela permite que você seja medido a tensão ou não, do mesmo jeito que o 17, quando acionado, permite que seja medido a corrente ou não, certo? O 20 é justamente para permitir isso aí. Tem o 21, que é o voltímetro de ferro móvel, tipo painel, de 500 volts, escala de 500, de 0 a 500, ou seja, se a chave comutou, eu vou precisar do voltímetro para medir, certo? Então ali está a especificação de qual voltímetro que eu vou utilizar, como é o tipo, certo? E qual a escala dele. Então a escala dele é de 0 a 500. A gente, dando continuidade, a gente tem aqui o dispositivo 22, certo? O dispositivo 22, o dispositivo 22 ele faz parte desse quadro que chama CCM1 e CCM2, certo? Que a gente poderia chamar de quadro de comando para o motor 1, quadro de comando para o motor 2, certo? Aqui é um exemplo específico de que depois de todo o diagrama unifilar, ele está acionando esses motores aqui, essas máquinas, certo? Determinadas máquinas. Ou seja, o quadro de comando para o motor 1, o quadro de comando para o motor 2. Todos os dois têm esse dispositivo 22, que é chamado chave seccionadora tripolar, abertura em carga de 500 volts, 100 A, certo? Então, o que é isso? São chaves, mais uma vez, chave seccionadora, existem diversos tipos. Esse aqui, mais uma vez, é a chave seccionadora tripolar, certo? Então, ela aqui, especificamente, a abertura dela é feita com carga, ou seja, com o sistema funcionando, você abre ela, certo? Porque você pode desenernizar, você pode parar tudo para poder abrir, mas nesse caso aqui, o diagrama está especificando que essa chave, ela é tripolar e vai ser para abertura com carga, e ela suporta até 500 volts e 100 A, certo?
mais uma vez isso aqui é importante, porque se você colocar outros com características diferentes, quando você for manusear, quando você for operar, pode se ocorrer até um acidente. Já para quase finalizando, aqui a gente tem o dispositivo 23, que é um contator tripolar, 500 volts, 80 amperes, certo? Que vai auxiliar para, digamos, auxiliar para ligar ou não os motores, certo? E o 24, que seria o relé térmico de 70 amperes, com faixa de ajuste de 70 a 100 amperes, e nesse caso aqui ele está regulado em 80 amperes. A gente viu lá na parte de relé, quando a gente estava falando do dispositivo de proteção, o relé para o motor, certo? A gente viu que ele tem as faixas de ajuste. Mais uma vez ele está aqui representado, essa curva assim como se fossem dois retângulos incompletos, representa o relé térmico. Nesse caso aqui, a faixa de ajuste do relé que está sendo especificada é de 70 a 100 amperes, certo? Ele está regulado em 80 amperes. E aí a gente finaliza a análise desse diagrama unifilar, certo? Dessa planta industrial específica aqui. Então, aqui a gente finaliza a parte do curso de NR10, que é medidas de controle de risco elétrico, certo? Então, só recapitulando, a gente viu diversas medidas de controle e a norma, como a norma especifica que as empresas devem manter o prontuário das instalações elétricas, contém diagrama unifilar e tudo. A gente viu os diagramas unifilares, no caso, viu os diversos diagramas elétricos e enfatizamos mais no diagrama unifilar. A gente viu o diagrama unifilar no caso da instalação, a gente viu lá no quadro de distribuição. E aqui, para fechar essa parte, a gente viu aqui o diagrama unifilar, no caso de uma planta industrial, certo? Diagrama unifilar industrial para uma aplicação aqui específica. A gente conseguimos ver a riqueza de detalhes, certo? A riqueza de detalhes que tem que ser contemplados no diagrama unifilar, ou seja, apesar do diagrama unifilar ter só os símbolos representando, tem que vir especificações, todas essas especificações depois do que é cada símbolo daquele, qual é a proteção, qual é a função, certo? Como que é o funcionamento, qual a tensão máxima, qual a corrente máxima. E aí, com isso, garante-se o que a norma está pedindo, inclusive no item que ela pede a respeito para cargas instaladas nas indústrias, nas empresas que seja superior a 75 kW, que ela pede mais especificações, certo? Então atende perfeitamente o que a NR10 pede. E aí a gente finaliza aqui essa parte do curso de medidas de controle de risco elétrico. No próximo bloco a gente vai faltar, dando continuidade, falando sobre as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, certo? Vamos falar um pouco da norma que para baixa tensão, para média tensão, seria a 5410. A gente já citou aqui bastante a 5410, já quase todo instante a gente fala de algum dispositivo em relação a 5410, fala do aterramento em relação a 5410. Não falamos muito aqui da 14039, que é de média tensão, certo? Só que a gente vai falar um pouco dela lá também. Já falamos muitas vezes aqui sobre descarga atmosférica, sobre proteção e tudo, só que não chegamos a comentar especificamente qual é a norma que trabalha com essa descarga atmosférica, que é a 5419 de 2015. A gente vai comentar sobre ela também. Vamos dar um apanhado rápido sobre a NR10, certo? E aí damos continuidade, vendo como que se for, um pouquinho de curiosidade, ver como é que se forma os raios, trovão e tudo mais. E aí, para fechar essa parte também, a gente vai ver uma planilha de gerenciamento de risco para a gente entender como que a 5419 funciona. Porque às vezes a gente vê muito conceito lá, falando lá qual o objetivo, qual tudo, só que talvez a gente não consiga entender direito. Com essa planilha acho que vai ficar mais tranquilo para a gente entender. Então, no próximo bloco a gente dá continuidade, pessoal, um assunto novo.